Graça e paz a todos os irmãos, meus irmãos que estão aqui, que puderam vir hoje, terça-feira. Estamos gravando aqui hoje do nosso ministério, nossa igreja. Bem-vindos os irmãos que estão pela internet. E peço desculpas aí, domingo passado nós tivemos uma mensagem poderosa aqui no nosso ministério. Quem está aqui sabe que foi tremenda, porque falar de vida no Espírito é sempre muito tremendo, sempre abençoa demais a nossa vida, porque é o próprio Deus vindo falar com a sua igreja, com o seu povo diretamente, né? Não é um intermediário, é Deus diretamente pelo seu Espírito falando à sua igreja. Então foi muito tremendo, mas hoje, terça-feira, nós estamos aqui, temos sempre reuniões terças-feiras, quem pode estar conosco está. E eu estava hoje pela manhã orando, falando agora com todos. Se de vez em quando eu olhar para frente, é porque eu estou olhando para os irmãos aqui. Eu estava hoje de manhã orando. Está ouvindo bem, Sônia? Quer chegar mais à frente? Está ouvindo bem? Está ouvindo bem, Thiago? Eu estou sem microfone, está tudo bem aí? Se quiser chegar mais para frente, ok. Então, eu estava hoje orando pela manhã e pedindo a Deus, que eu acho que é o que todo cristão deveria pedir. Todo cristão é aquele que tem Cristo, subentende-se. Não é o que diz ser cristão, mas é aquele que realmente ama Cristo. Ele não ama aquilo que Deus tem para ele, ele ama Deus, ele ama Cristo, e não o que Cristo tem para ele. O que Cristo tem, quem ama o que Cristo tem é o interesseiro, vai a Cristo pelo pão e pelo peixe. Mas quem ama Jesus, em qualquer circunstância da vida, ele está ali adorando, confessando, confiando, crendo. Ele não se aparta, ele não vai embora, bate pé, vai embora porque Deus não abriu a porta, porque Deus não curou a enfermidade, sabe? Ele permanece, porque primeira coisa que ele sabe, que ele tem um chamado do reino, tá? Não é chamado de homem, chamado do reino, chamado de Deus, chamado do Espírito. O Espírito atraiu, então ele permanece, ele persevera. Por que ele persevera? Ele persevera quando ele percebe que aquela voz é a voz do Pai. O filho conhece a voz do seu pai. Conhece ou não conhece, Sônia? Você conhece a voz do seu pai? Eu conheço a voz do meu pai. Então, eu não conheço, a voz estranha para mim faz aquele ruído, mas a voz do Espírito traz aquela alegria. Então, para que a ovelha, que é a ovelha, ela permanece, por quê? Porque ela identifica a voz do pai dela. Isso é lindo, é fantástico. Ela identifica, ela sabe que é o pai dela que está falando com ela. Primeiro, traz paz, traz alegria. Mesmo um momento de exortação, aquela exortação não é para machucar, não é para condenar, não é para trazer confusão, é para transformar, é para mudar, é para colocar as coisas no lugar. Ela aceita a exortação do pai. O filho que ama o pai, ele aceita a exortação do pai. Para isso, a mensagem é esse o cuidado que um pregador, alguém que é enviado, um filho que é enviado por Deus, ele tem esse cuidado, ele não cede às intimidações, né? Porque existem muitas pessoas por aí que quem manda na igreja é a ovelha, né? A ovelha, se o pastor não pregar aquilo que ela quer, ela vai embora. E o pastor, para que segurar a ovelha na igreja, o que ela faz? Cede à tentação, tá? É intimidado por aquela situação e acaba pregando para agradar homens. E nós não estamos aqui para agradar homens, porque quem é ovelha ouve tanto a palavra que vem para trazer direção, toda ela vem para trazer direção, mas uma palavra que todos gostam de ouvir, né? Como nós falamos no domingo passado, da prosperidade, mas nós falamos de uma prosperidade que é direito nosso, não aquela que eu vou buscar. A que eu vou buscar depende, tem um irmão entrando, a que eu venho buscar depende, pode prestar atenção em mim, senão a gente vai ficar dispersando aqui. A que vem de Deus já é nosso direito. A que eu vou buscar depende do meu esforço. Então,
o povo não consegue descansar e não vê fruto, e está sempre nunca está satisfeito. Então isso não é prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus já está dentro de nós. Então, quando essa palavra que o pregador prega, o povo gosta, bate palma, aplaude, volta, né? Falou daquilo que a carne dele deseja. Agora, quando vem uma palavra para exortar, para dizer não é assim, não é por aí, é por aqui, é dessa forma, nós amamos ao nosso Deus, independentemente das circunstâncias. Bem-vinda, minha amada. Das circunstâncias, nós amamos ao Senhor, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é, pela vida que Ele deu dele mesmo, em nosso favor, para nós, para que nós pudéssemos obter todas as manifestações, tudo aquilo que a graça tem para a nossa vida. Então esse é a ovelha, esse é aquele que ama, esse é aquele que persevera, esse é aquele que não desiste, não olha para trás, sabe? Ele tem um chamado de Deus e ele continua. E eu estava hoje então orando, pedindo a Deus o quê? Um filho sabe pedir, sabe? Tiago disse assim, Tiago não é você não, tá, Tiago? O livro aqui de Tiago disse assim: vocês pedem e não recebem porque vocês não sabem pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Um filho, quando ele começa a ouvir a vida no Espírito, quando ele começa a compreender a filiação dele, ele começa a compreender a grandeza do Pai na vida dele, ele começa a pedir as coisas certas, as coisas do alto, porque ele já compreendeu que as coisas terrenas são acrescentadas a nós, porque nós ainda estamos aqui na terra, mas não são essas que nós buscamos. Se a Bíblia diz que elas são acrescentadas, é porque não depende de nós buscarmos, Ele traz para nós. Ele conhece o desejo do nosso coração e as nossas necessidades. Então, nós buscamos o quê? As do céu, as celestial, aquela onde nós estamos assentados em lugares celestiais. Então, hoje eu pedi a Deus, Pai, essa sabedoria que é algo completo na vida de um cristão, porque quem tem sabedoria tem tudo. Tem direção, tem provisão, tem paz, descansa, confia, confessa. Tudo está dentro da sabedoria. Não é à toa que Salomão pediu exatamente aquilo que ele necessitava para estar à frente de um povo. Amém? Para estar à frente do povo de Deus. Então ele pediu o que? A sabedoria. E eu estava orando a Deus hoje, o Pai falou, e eu falei com o Pai, eu falei: Pai, encha-me da tua sabedoria, sabe, das insondáveis riquezas. Insondável porque eu na minha carne não consigo sondar, mas no Espírito, nós vamos ler isso. No Espírito eu consigo, eu e você, e todos aqueles que buscam a Ele em Espírito e em verdade. É por isso que a vida, amado, é pelo Espírito. O ministério da graça sem o Espírito não é graça, porque uma graça sem a revelação, ela é a letra, e a letra mata. Por quê? Porque ela traz para o homem, ela não leva para Deus, ela não dá glória para Deus. As pessoas podem até falar glória a Deus, mas de uma certa forma faz com que a glória seja dele, aqui sabe, o meu altar, a minha igreja, o meu povo, e tudo isso joga por terra toda a vida no Espírito, né? Tudo aquilo que é de Deus. Então separa o corpo de Cristo, porque não é uma pregação que leva o povo a Cristo. Então, por isso que há divisão, há dissensão, por isso que Paulo teve que vir às igrejas, e principalmente a de Coríntios, falar: olha, eu estou percebendo que está havendo contenda entre vocês. Ele vem com a palavra mostrando vida no Espírito, porque só o Espírito Santo traz a unidade. Porque eu vou trazer uma mensagem para a igreja que traz o quê? Unidade de pensamento. Tudo começa na mente. Então eu trago uma unidade de pensamento. Como? Lançando os alicerces certos sobre um fundamento: Cristo Jesus. Não é a Mércia, não é o pastor que vai ser convidado para vir pregar aqui, não é o irmão que orou, sabe? Não é ninguém, é Cristo. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, o povo é dele, a igreja é dele, tudo é dele, por ele e para ele. Aí toda a igreja entra nessa visão.
E quando toda a igreja entra nessa visão, não há divisão. É simples. Não há por que não? Onde há o Espírito, a liberdade? Por quê? Essa liberdade é quem? É Cristo. Você tem a liberdade, você ama sem julgar, você ama sem condenar, você ama sem nada, você ama sem interesse, você ama, porque você tem Jesus, e o irmão traz para você o retorno desse amor, porque nele também foi colocado essa visão, ele está recebendo a mesma direção. Isso vem através de uma pregação bíblica. Por isso que nós temos que ler as mensagens que o apóstolo Paulo trouxe à igreja com olhos iluminados. Foi assim que Paulo orou à igreja de Éfeso: eu oro para que este povo recebam olhos iluminados. Para quê? Para compreender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Todos estão compreendendo? E depois que eu falei: Pai, eu preciso dessa sabedoria do Senhor, me leva na tua palavra, eu quero ser, e eu sei que eu estou aqui por Deus para ser esse instrumento, sabe? É como uma fonte para jorrar água e dessedentar a vida do povo. E Deus me trouxe essa palavra, foi assim, uma resposta imediata. Amado, quando você pede as coisas do reino, a resposta chega na hora. Deus não fala assim: amanhã eu te dou, depois amanhã eu falo contigo. É na hora. Quando nós estamos querendo Deus, Deus quer a gente. Quando você quer Deus, amado, Ele já quis você desde a criação. Então quando você se achega a Ele já está prontinho ali. É uma coisa tremenda. E eu fui lá e sabedoria, Pai Deus, sabedoria, me deu sabedoria na palavra. E eu louvo a Deus por isso. Então eu fui ler lá em Coríntios, primeira carta escrita à igreja de Coríntios, onde ele fala sobre os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vou ficar atenta aqui ao relógio para não ficar muito tempo, porque eu sei que alguns cansam, né? Nós queremos beber aqui, eu fico 2 horas ouvindo uma pregação de Deus. Eu fico 2 horas, já fiquei. No tempo que eu fazia vigílias, passava a noite inteira, só ouvindo, adorando. Com esse intuito, eu acho gostoso, mas precisa o povo ter essa disposição aí. Olha, o ministro e o dispenseiro dos mistérios de Deus, quem são? Aí Paulo vem explicar que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Foi o que eu e Tiago, vindo para cá, para a igreja, nós estávamos conversando sobre essa fidelidade. Não é uma fidelidade porque você marca ponto na igreja, não é uma fidelidade porque você dá o seu dízimo, não é isso, é a fidelidade. Aqui está falando de ministro e de dispenseiro, está falando com pregadores. Você também é um pregador, um evangelista. Todos nós que somos filhos temos o chamado de evangelizar, todos nós. Para isso nós temos que ter a verdade dentro de nós, a verdade é Cristo. Então nós temos, quem tem Cristo no seu coração, ele preza pela verdade da palavra. Ele não prega para agradar, ele prega porque ele é fiel à visão. Quem é fiel à visão de Deus não muda, não é intimidado por ninguém. Não adianta ninguém vir encostar você na parede para você falar isso, para você falar aquilo, como já fizeram algumas vezes comigo e tentaram também quando pregaram aqui: epa, isso aqui não é mensagem para nós, essa palavra não é nossa, isso aqui não é de Deus para a nossa vida, eu não vou agradar a homens. Então é essa fidelidade que um dispenseiro, que um ministro de Deus prega. E eu estava lendo ali, eu falei: Pai, muito obrigada. Eu fui procurar no original essa palavra ministro, porque eu aprendi nas denominações que ministro é aquele que apenas está aí servindo na casa de Deus, né? Servindo como
obra, né? Servindo como obra, abrindo a porta da igreja, trazendo envelopes, servindo café, seja lá o que for, qualquer obra, arrumando as cadeiras, seja lá o que for. Mas a palavra de Deus me levou em algo tremendo, interessante, eu vou compartilhar aqui com a igreja, é que certa vez o Senhor falou, tudo o que está acontecendo na minha vida, Deus me anunciou antes. Isso que é mais interessante. Por que Deus me anunciou antes? Para eu ter convicção do meu chamado. Para eu saber que eu não estou aqui por homens, nem pela minha vontade. Eu estou aqui por Ele. Ele me anunciou antes. Ou seja, nós contamos um sonho como um sonho, mas quando o sonho ele se manifesta, ele acontece, foi Deus quem falou com você. Porque a Bíblia diz que Deus fala de todas as maneiras, da maneira que Ele quiser. Usou até uma mula, mas Ele fala em sonho, Ele fala pela ministração da palavra, Ele fala na profecia, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. E Deus me falou em sonho, e eu, do nada assim, eu falava para alguém que eu era uma funcionária pública. Eu achei aquilo, compartilhei com a pastora Zi, compartilhei com alguns, com a Cel, com os irmãos, e falei que eu tive essa visão. Deixei para lá e tal. Quando eu fui olhar hoje, que eu fui buscar o significado dessa palavra ministro e dispenseiro, eu fui lá no original dela, é nada mais, nada menos do que um funcionário público. Tremendo. Eu estava assim, eu sou uma funcionária pública. Eu falei, funcionária pública, quem trabalha para o governo, alguma coisa assim. E hoje eu sei que o funcionário público, ou seja, um funcionário do templo. Claro que nós não servimos a templos, tá? Mas nós estamos dentro de uma casa, né? Abrigados aqui, torna-se um templo onde o povo está habitando, a igreja está congregando, que na verdade templo somos nós. Então eu estou sendo funcionário, eu estou sendo alguém, um servo. Ministro é um servo, não é o que manda na ovelha, é o que serve a ovelha. A fidelidade do mensageiro de Deus começa pela humildade. Todo aquele que se exalta, uma hora será abatido, será humilhado. Porque a Bíblia não chama aqueles que se exaltam, quem exalta é Deus. Se Ele quiser exaltar de alguma forma, Ele exalta. Não posso eu aqui me exaltar em momento nenhum para ninguém, para o povo de Deus, porque aqui a glória é de Deus. Então, eu fui olhar servo, ministro, e eu vi que era um funcionário do Evangelho, um adorador de Deus, servo, servir, servido. Eu fiquei maravilhada. Eu estava pedindo sabedoria ao Pai e o Pai estava me dizendo, você está dentro do meu propósito, eu coloquei você aí. Então, amado, eu louvo a Deus pela vida de todos aqueles que Deus traz, daqueles que me ouvem agora, que têm sido atraídos por essa palavra, que têm identificado que o seu coração está se identificando. Quem está por que está identificando essa palavra, está trazendo alegria ao teu coração, está trazendo paz à sua vida, porque no teu coração habita o Espírito Santo, não é a sua carne. Da sua carne você ia para lá, ia resmungar, bater o pezinho, bater de frente, confrontar, mas o Espírito que está aí está testificando essa mensagem que está sendo pregada pelo Espírito para a sua igreja. Isso se chama fidelidade ao Evangelho, a pregação do Evangelho. Então, o dispenseiro é aquele que administra, supervisiona assuntos gerais, assuntos de todas as áreas, inclusive algo que Deus chamou a minha atenção também, e eu vou acentuar isso no domingo também, porque a igreja está mais completa no domingo. Eu vou acentuar isso no domingo, inclusive administrar assuntos no que diz respeito à vida financeira da igreja. Você sabe que toda oferta, todo dízimo que você traz à casa de Deus voluntariamente, aqui todos conhecem a vontade de Deus, não é por imposição, obrigação, coação, condenação, não, é um ato de amor. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia, ou seja,
ao que semeia o que já tem semente lá dentro. Só semeia quem tem semente. E Deus não está falando de uma semente dinheiro apenas, uma semente dele lá dentro. Ele já é um semeador nato. Por quê? Porque ele tem Jesus. Ele tem Jesus. E como é que tudo prospera na nossa vida? Através de semente. Eu só recebo amor se eu plantar amor. É uma semente do amor. Eu só recebo prosperidade se eu plantar uma vida generosa. Tem que ser generoso. Eu tenho que ser generosa. Então, quem está no cuidado dessa área da igreja, no caso eu estou aqui nesse cuidado, eu tenho que ter esse cuidado e ver que tudo que entra dentro do ministério da igreja é santo, é santificado, é abençoado. Então nós tratamos também as ofertas do povo de Deus, o dízimo da casa do Senhor, como algo sagrado. Ah, mas é dinheiro, é coisa suja. Tudo que passa na nossa mão, amado, passa a ser santificado por Deus. Porque nós temos as mãos santas, a nossa vida é santificada. Então, o fruto do trabalho do povo de Deus também é santificado, é santo. Então nós temos que tratar como o fiel, o dispenseiro, sabe, o ministro que prega com temor e com tremor, sem estar sendo coagido por ninguém, sem querer pregar para agradar o povo. Esse ministro preza tudo o que acontece na vida da igreja. Sabe que tudo é sagrado, tem temor de Deus, trata as coisas com seriedade. Por quê? Porque ele é um ministro fiel. É essa fidelidade que Deus está falando aqui. Não é a fidelidade de apenas você colaborar com a obra, a fidelidade apenas de você estar pregando todos os domingos, não é isso que Deus chama de fiel. Nós conhecemos muita gente aí que abriram portas, estão por aí pregando e não tem nenhum temor com aquilo que está pregando. Está pregando e está mentindo, está enganando. Por trás faz tudo errado. Usa o dinheiro da igreja, que é sagrado, para benefício próprio, para enriquecimento próprio. Esse ministro não é fiel. Esse ministro não é fiel. E nós temos que ter cuidado com isso. Isso se chama sabedoria. A sabedoria vem de Cristo. Quem tem temor de Deus tem sabedoria. Foi por isso que Salomão pôde reinar, né, naquele tempo e ver prosperar o seu reino. Nós vamos ver, já temos visto a prosperidade. É nisso que eu quero que a igreja acredite, a prosperidade da nossa vida. Acredite nisso, porque essa palavra é fidedigna, tem o sim e tem o amém de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus pela sua vida. Então o fiel, ele é firme na palavra. Aleluia, dá glória a Deus, amado. Ele é firme na palavra, ele é digno de confiança. Eu não estou pregando a mim mesmo, não, porque Paulo falou, eu não estou pregando a mim, eu estou pregando como dispenseiro, estou mostrando as características de um dispenseiro, que é para a ovelha poder identificar o que ela ouve. Para quando você ouvir um ruído aí, você falar, isso aí eu não quero para mim. Não tem fidelidade de Deus nessa questão. Ele é digno de confiança, ele é sincero, ele é fiel à palavra de Deus. E um dispenseiro é alguém que administra e presta conta ao dono. Quem é o dono? Ao proprietário. Por isso é que ele é fiel. Sabe por quê? Porque o dono não sou eu. Ninguém precisa me fiscalizar, porque eu tenho temor de Deus e sei que eu não posso tocar naquilo que é santo, que veio do povo. Amém? Porque quando Deus quer me abençoar, Ele levanta a vida de alguém e traz diretamente em minhas mãos. É assim que eu sou abençoada aqui nesta nação. É dessa forma. Eu não recebo nada do templo. Eu estou aqui como ministra da palavra de Deus, apenas para pregar o Evangelho, pregar Cristo e esse o crucificado.
Isso é graça, isso é fidelidade, isso é chamado, isso é ser dispenseiro. É alguém que administra e que presta conta, porque eu sei que eu vou prestar conta, nem que seja para uma ovelha. A palavra de Deus diz que Jesus deixou 99 e por causa de uma ele deixou as 99 e foi buscar. Nenhuma pode se perder. Então, seja quem for que entre aqui, as pessoas podem olhar e desprezar, né? Porque os homens julgam pela aparência, mas todos aqueles que entram aqui não entram sem a vontade de Deus. Eu tenho que zelar pela vida de cada um. Isso é ser dispenseiro de Cristo. Então foi encontrado fiel. Então Paulo continua dizendo: todavia a mim pouco me importa. Então quando nós temos certeza do nosso chamado, a Bíblia diz assim, Paulo falou assim: pouco me importa se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Amados, quando você sabe, eu estou ensinando a igreja a viver uma vida com temor a Deus, com sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não tem temor não tem sabedoria, e quem não tem sabedoria não tem direção. Tudo que faz pela sua carne, sempre dá errado, não tem direção de Deus, não ouve a voz do Espírito, não espera, não descansa, não suporta os trancos, porque não tem temor. Então, quem tem temor? Podem julgar, podem condenar, pode apontar o dedo, pode falar o que quiser, amado, podem me julgar aqui o que quiser agora pelo que eu estou pregando. Eu digo como Paulo falou: a mim pouco me importa, porque eu sei do que eu estou pregando, eu sei porque estou aqui, eu sei o que faço e tenho temor naquilo que faço. E isso serve para todos nós, em tudo que nós fazemos, em nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, e isso nós aprendemos com a verdade, e essa verdade nos liberta dos enganos. Porque quando você é livre, quando você é livre em Cristo, você não erra. Você não erra, você tem direção do Espírito Santo, é maravilhoso. As pessoas julgam você, as pessoas condenam você e você não revida, você não paga com a mesma moeda, porque você sabe em quem você crê, você sabe quem está em você, você sabe para que você foi chamado, você sabe o que você tem feito. Essa palavra é importantíssima ao povo de Deus ouvir e aprender, viver nessa verdade, porque aí, olha, as dissensões, as acusações, as condenações somem da nossa vida quando nós entramos nesse entendimento e nesse conhecimento. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará a luz. Olha aí, mais uma vez, amado, quem é pregador, quem é filho de Deus, tem que ter temor a essa palavra, porque a Bíblia diz que vai chegar um dia que Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios de todos os corações. Por isso que por que a vida no Espírito é tão importante? Eu posso fazer um monte de coisa, estar aqui todos os dias e tal, e fazer tudo para Deus, e falar, e pregar, e evangelizar, e isso e aquilo, mas Deus não está olhando para as coisas que eu estou fazendo, Ele está olhando para a intenção do coração, é para o meu coração, é lá dentro, as coisas de Deus. O homem engana o homem, mas o homem não engana Deus. E o homem que não tem temor de Deus, e que não faz as coisas com temor, ele engana a si mesmo. Ele engana a si mesmo. Então nós estamos aprendendo a ter temor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa você viver debaixo desse temor, sabendo que um dia Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Aleluia!
Então, amado, não tema, não tema. Você está andando nesse temor, você está andando servindo a um Deus vivo, em espírito, em verdade, em oração, confiando nele. Você não vem aqui, por isso é que eu ensino, não congregue, não oferte, não faça nada, não adore, não louve, não faça nada porque você acha que vai trocar com Deus para receber de Deus, porque Deus vai te dar mais. Deus não é uma mercadoria, e nem é alguém que está à disposição aqui, sabe, para você vir, que eu estou com um problema, eu vou lá em Deus e vou receber e depois vou me embora. Ele não procura esses, ele procura os adoradores que o adorem de verdade, com fidelidade, sabe, como ministro dele, aquele que é servo, aquele que ama, aquele que sabe que é filho, que tem temor a ele. Então, eu ensino o povo aqui a tudo que faça sem esperar nada em troca, faça porque você ama. Um casamento é igual, um casamento que é duas pessoas quando se unem, porque você pode ver esse índice de divórcios aí pela terra, é porque sempre houve o quê? Um interesse, a grande maioria, tá? Outros, porque depois acontecem algumas situações, mas a grande maioria acontece dessa forma. Porque um tem dinheiro, porque eu estou interessada não sei que lá do que das contas de um, do outro, e quando há esse interesse em uma das partes, a coisa não acontece, não há uma unidade. Então, um casamento tem que haver o quê? Tem que haver uma cumplicidade, tem que haver amor. A base, o fundamento é amor. A base e o fundamento da igreja com Cristo é amor. Se não houver amor, não existe fruto. Porque qualquer fruto na nossa vida vem do amor. A Bíblia diz que você pode falar em línguas, você pode profetizar, você pode pregar, você pode dar todo o teu dinheiro, você pode vir à igreja sempre, você pode fazer o que você quiser, mas se não houver amor, até a fé, sem amor, a fé vem do amor. Se não vier do amor, não é recebida, ela não é manifestada para as nossas vidas, ela não traz retorno para a nossa vida. Por quê? Porque não veio de Cristo. Tudo está convergido em Cristo. Então eu achei tremendo quando Deus veio falar comigo sobre os dispenseiros, os cristãos que são chamados como dispenseiro. Diga para você mesmo: eu sou o dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, com essa sabedoria, com essa verdade, com esse temor, tudo que você buscar de resposta em Cristo, você obterá a resposta dele. Ou seja, você vai aprender a buscar nele e não mais em homens. Você vai na fonte certa. Dos homens enganam, amor. A carne, ela engana, mas o Espírito é fidedigno, é fiel. Amém? Então, os dispenseiros são aqueles que são fiéis ao Evangelho. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você aprende, cuidado com o que você prega. Você que é um pregador da palavra de Deus, pode enganar a A, a B, a C, a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Nós temos que pregar a palavra com a luz da palavra, com a revelação da palavra, para que ela faça o efeito para o qual ela foi enviada. Por que aí as pessoas estão orando e as coisas não acontecem, estão aí, vão à igreja, ficam 30 anos dentro de uma igreja e nada acontece, não cresce, está sempre um brigando com o outro, é divisão para lá, é divisão para cá, a vida sempre atravancada, a prosperidade ela não vê na vida dela, não vê multiplicação na vida dela. Por quê? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque ouve essa palavra, pode até ouvir essa palavra aqui, mas aí chega lá fora, mistura com outra. Amado, o Evangelho ele é puro e ele é único. Você não precisa buscar em outra fonte. Jesus é suficiente na nossa vida. Se você está buscando nele, você terá toda a provisão dele para a sua vida.
Isso é fidelidade, é essa responsabilidade que todos nós que ouvimos e que pregamos temos que ter. Então, 1 Coríntios 2, versículos 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter com vocês, convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavra, sabe, com eloquência para poder seduzir. Eu estava ouvindo aí, você vai rolando lá na internet, por isso que ninguém é proibido de ver nada nem de ouvir nada, você só recebe a verdade para você ser seletivo com aquilo que você vai ouvir, porque quando você aprende a verdade, você já não consegue mais ouvir a mentira e o engano, você não cai mais nas investidas, como Eva caiu na investida lá da serpente, amém? Por isso que Cristo nos resgatou, e nós ouvimos isso no domingo, na palavra. Então, eu ouvi aí algumas pessoas, pregadores eloquentes, esses entrevistadores da mídia, eles, para também divulgar o mundo chamado gospel, né? Para divulgar esse mundo gospel, eles procuram aqueles que estão em maior visibilidade. Quais são? Aqueles que têm muitos estudos escatológicos, falam com muita eloquência, mas tudo muito na carne, as suas igrejas cheias e tal, mas são pessoas que estão assim, sabe? Eu não estou dizendo que você não deva ter, tá? Nós temos, claro que a eloquência, o estudo, o estudioso, a escatologia, tudo isso faz parte. Mas se você não tem dentro de tudo isso a revelação do Espírito, para nada aproveita. Essas pessoas que não têm a revelação do Espírito, normalmente elas estão o quê? Em cima do muro. Elas tanto têm o mundo apoiando elas, como tem alguns das igrejas também apoiando elas. Elas conseguem agradar a Deus e ao mundo. E são esses que os entrevistadores procuram. Por quê? Porque esses trazem para eles o retorno daquela entrevista, visibilidade, né? Os likes lá nas suas entrevistas, e Paulo vem e faz totalmente o contrário. Se Paulo estivesse aqui hoje, amado, na terra pregando, a igreja de Paulo estaria vazia. Pode ter certeza do que eu estou falando. Se Jesus estivesse aqui pregando hoje, estava todo mundo do mesmo jeito que está. É verdade, porque o povo não quer Deus. O povo quer buscar o seu próprio interesse. Por quê? Porque essa verdade não chega. Porque não há conversão. Não há conversão, sabe, ao evangelho, a um evangelho fiel, a um evangelho onde a palavra é pregada com fidelidade. Existem muitos poucos dispenseiros dos mistérios de Deus. Por quê? Porque eles estão também juntos, querendo receber os louros, aquilo que a igreja, porque fizeram disso aqui um negócio. Então eles pregam para agradar, e não aquilo que Deus mandou pregar. E aí, olha, cego guiando cego, vai todo mundo para o abismo. E nós estamos vendo aí todos no abismo. Então, ministérios que pregam essa palavra, que graças a Deus não é só nós, que tem muitos por aí, Deus seja louvado por isso, que tem alguns, mas não são muitos, infelizmente, mas tem. Mas esses ministérios não tem visibilidade. Por quê? Porque são ministérios simples. Jesus é simples, Paulo foi simples, a pregação de Paulo foi simples, mas profunda, e ele só conseguia alcançar aqueles que amavam a Deus de todo o seu coração. E ele disse: olha, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras eloquentes ou de sabedoria humana,
Porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus. Ele não ficava falando dos títulos dele, das glórias dele, dos cargos dele, da roupa, da gravata onde ele comprava, sabe? Até porque, com certeza, ele era uma pessoa simples, assim como foi Cristo na terra, que se confundia no meio da multidão. Ele não subia em púlpito, ele pregava dentro das prisões, ele era perseguido, ele não era aplaudido. Ele era perseguido. Quem prega esse evangelho não é aplaudido, é perseguido, amado. Então, por isso que Paulo diz: se você é perseguido, glorifique a Deus. É sinal que você está pregando a verdade. Sinal que você está pregando a verdade. Então Paulo diz: porque eu nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo, e este o crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, não foi em poder, eu posso, porque eu fui arrebatado ao terceiro céu, e eu vi as insondáveis riquezas. Não, ele não veio com essa glória na vida dele, pelo contrário, ele veio já com espinho na carne dele, para ele não se exaltar. Amado, nós não temos que nos exaltar em nada, toda glória só pertence a Cristo. Se isso aqui tiver milhares de pessoas, sabe, e não interessa, essas milhares de pessoas continuam sendo de Cristo. Se Deus quiser trazer riqueza no nosso meio, a riqueza é dele, pertence a ele, é para propósitos do povo de Deus, não é para enriquecimento do homem. Deus não abre um ministério para enriquecimento de homem. Por isso que eles vivem pedindo coisas, o povo vai dando, por quê? Porque eles vão gerando interesse no coração das pessoas, eles vão ficando ricos, e as pessoas? Pergunta se você vê um rico dentro de uma igreja, mas pergunta se os pregadores que pregam esse evangelho mentiroso, falso, infiel, não estão ricos e milionários. Estão, mas o povo quer ouvir isso, porque não estão sendo instruídos com a fidelidade do evangelho, porque a fidelidade do evangelho te mostra ser fiel a ele, buscando as coisas do reino, buscando aquelas celestiais. As coisas da terra serão acrescentadas. Eu não fico massageando o ego de ninguém aqui, porque, e a pessoa vem aqui, olha, eu estou cheio de dívida, a pessoa vem aqui, olha, porque isso aconteceu na minha, não, vem acontecer, Deus é fiel, Deus proverá, confia nele, acredite nele, sabe, entrega para ele. E a pessoa que a entende, que aprende, que conhece, tudo que ela recebe, ela apresenta diante do Pai, seja pouco, seja muito, e ela dá o quê? Graças. Ela não blasfema, não murmura, vai embora, bate o pé, porque não conseguiu conquistar o que ela queria aqui dentro. Aqui dentro não dá nada, amada, aqui dentro é Jesus. Eu não vendo mercadoria, eu não sou feirante, eu não sou comerciante, eu sou ministra de um evangelho e da verdade. Eu prego a Cristo e esse crucificado, aquele que morreu por nós. Eu prego amor a Ele, porque eu vou dar conta, e acabei de ler para toda a igreja, daquilo que eu pregar. Eu estou ensinando você a ser um evangelista, a pregar a verdade. Ninguém aqui divulga igreja. Quando você vai pregar, você fala de quem? De Jesus ou da missão Vida no Espírito? Jesus. Se alguém quiser estar consigo no ministério, aí você vai falar onde você congrega. Olha, eu quero estar lá com você, ok. Olha, eu congrego na Rua da Liberdade, número 20. Até o nome da rua do nosso ministério é maravilhosa. Da Liberdade, amados. Deus é maravilhoso. Aqui não tem prisão, não tem prisão espiritual. Você é livre em Cristo Jesus. Agora, quando é livre em Cristo Jesus, tem responsabilidade, tem maturidade, adquire maturidade. Então, o caráter da pregação de Paulo foi um caráter, sabe, que ele veio para trazer uma palavra que consistia em palavra não persuadida por homens, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, aleluia, e de poder. Porque quando essa palavra, vocês estão sendo santificados agora. Que pena que alguns não puderam estar hoje aqui para poder ouvir essa palavra. É uma pena, porque essa palavra, mano, ela vai entrando, é a palavra. Vós sois limpo pela palavra
Quem está agora me ouvindo pela internet, essa palavra está entrando e está lavando, regenerando, transformando a vida do filho. A palavra lava, porque a palavra é viva. A palavra não é uma voz humana. A palavra é a vida de Deus, é o Espírito que está falando. Eu estou sendo só a boca. Quem fala pela minha boca? O mensageiro de Deus, o fiel, o ministro, o dispenseiro dos mistérios. Esse, quando abre a boca, a palavra, quando sai, cura, liberta, transforma, prospera, abençoa. Oh, aleluia! É esse evangelho que tem que ser pregado. E Paulo falou, ele conhecia, porque ele recebeu da boca de Cristo. Quando eu rompi com a religião, foi quando eu tive esse encontro. Quando foi que eu percebi essa palavra? Quando eu tive esse encontro com essa palavra, e aí eu já não conseguia mais ouvir voz humana, já não conseguia mais servir homem, eu já não conseguia mais pregar homem, eu só conseguia pregar Cristo. Mas não era pregar Cristo e homem ao mesmo tempo, não pode. Ou é Cristo ou é homem, ou é Deus ou é Mamon, ou é Deus ou é Baal. Não foi isso que Elias falou? Olha, vai cair fogo do céu, mas aquele que ora, e aquele que prega, e aquele que crê no Criador, não é aquele que fala dele, mas também se exalta. Essa palavra não vem de Deus. Aquele que se exalta será humilhado. Uma hora a casa cai, uma hora o barranco vai abaixo. Está construindo a sua casa sobre areia. Eu estou construindo a minha casa, ensinando você a construir a sua casa sobre alicerce material maravilhoso, poderoso, ouro, prata e pedras preciosas, que é o poder do Espírito Santo, demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homem. Está escrito na palavra. Mas a maioria das vezes, mas eu já ouvi também um pregador pregar isso, mas ao mesmo tempo ele dava lá, ele fazia propaganda da igreja, ele fazia propaganda dele, ele expunha lá os títulos, as glórias, dominava sobre o povo, pregava isso também, mas também pregava aquilo. Não pode, amado, ou é uma coisa ou é outra. Nós não podemos agradar a dois senhores, ou você agrada um e desagrada o outro, não adianta. Eu não consigo agradar a Deus e a mim. Eu agrado a Ele, é Ele que se agrada de mim, é Ele que traz a honra a mim, a você, Tuca, a Sônia, a todos nós aqui. É Ele, é dele que vem a honra, não é de você. Então nós não falamos, ou melhor, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, eu pedi a Deus hoje sabedoria. Olha o que Deus foi me mostrar. Olha onde Ele me levou. Foi resposta ou não foi resposta? Olha o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo aqui agora? E para muitas pessoas que estão me ouvindo, resposta de uma oração. Resposta de uma simples oração. Uma oraçãozinha pequena. Pai, eu preciso, eu quero me encher da tua sabedoria. Na hora Deus me deu. Pá, é assim, minha filha. Porque você pediu, toma. Mas as pessoas estão buscando a direção errada, por isso elas estão afastadas de Deus. Quando eu busco como Maria, como Marta, que foi atrás das coisas do mundo, elas estavam afastadas de Cristo. Maria estava ali aos pés de Cristo, Marta estava lá atrás. Não adianta, ela não conseguiu agradar a Cristo. Por quê? Porque enquanto ela estava presa às necessidades mundanas dela, ela não conseguia estar ligada e conectada com as coisas do reino, que é de onde traz segurança, confiança, fé, perseverança, vitória, portas abertas, alegria, paz, tudo que o dinheiro não pode comprar. E o povo não consegue entender, mas os filhos entendem. Quem é ovelha, ouve a voz do seu bom pastor. Quem está ouvindo a voz do seu bom pastor? Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos.
Então você considere-se um perfeito em Cristo. Você está compreendendo essa voz? Amém? Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Então, amados, eu quero dar uma boa notícia para você. Tudo que está oculto aos olhos humanos, quem estiver no Espírito, será revelado. Porque tem uma palavra que diz lá no versículo 9, eu estava compartilhando com uma irmã. Você já ouviu essa passagem que diz, em 1 Coríntios 2,9, que diz: como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você já ouviu muitas pregações a esse respeito? Você já viu a direção que os homens e os pregadores infiéis dão? Infiéis à palavra? Já aponta logo para as coisas terrenas. Você já começa a querer ver isso, a querer ver aquilo, seu carro, sua casa, sua riqueza, sua prosperidade, sua bênção, e as pessoas começam a trazer tudo para a terra. Só que não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma vida que está oculta aos carnais, só é revelada aos que estão no Espírito. A vida é no Espírito, amado, não adianta. É buscar em Cristo, é nele. Ele, ó profundidade da sabedoria, disse Paulo. Então é nele que nós estamos encontrando, e nele, esse olho que você está aí, olha, com os teus olhos humanos, o meu, você que está aí me ouvindo agora, esse olho não consegue ver aquilo que só aquele que está lá dentro pode te mostrar. Então você tem que mergulhar nele, vai buscar nele, a resposta está nele. Não vem buscar em resposta, eu hoje vou na igreja para ver se Deus me disse o pastor, me dá uma profecia lá, para eu saber se eu compro ou se eu não compro meu carro. Não precisa, amado, sabe? Precisa se eu caso ou se eu não caso, se eu separo ou se eu não separo. E as pessoas estão tomando direções erradas porque estão buscando em sabedoria humana, pessoa, homem, direção dentro de igreja. Você não vem aqui para ter direção da sua vida pessoal, dos seus interesses. Você vem aqui para ouvir Jesus, e você, quando ouve Jesus e busca nele, você tem a direção para todas as áreas da tua vida, certeira. Ele é o caminho está em nós, o caminho está em você. Então aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido humano, aqui está falando de humano, não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Para quem? Para os interesseiros, os que vão à igreja para Deus poder prosperar a vida dele, pagar as suas dívidas, pagar as suas contas, arrumar um marido para ele casar, para ela casar, sabe, resolver os problemas diários da vida dele. Não, amada, é para quem ama. É para quem ama. É por isso que eu não engano, não adianta, eu não vou enganar o povo. A mensagem é essa. Mas Deus nos revelou de que forma? Com as profecias, com as profetadas, com as visagens. Já ouviu falar em visagem? Aquelas visões que as pessoas têm, sabe? Começa a ver um monte de coisa que não existe, mentira, e começa e tem são verdadeiros centros, sei lá, não tem nem nome, não tem nem como denominar uma coisa dessa. Mas são verdadeiros lugares assim, que Deus está de costa, pode ter certeza, está de costa para isso, porque não é o nome dele que está sendo pregado, não é esse amor, não é essa verdade. Então o povo vem, sai todo satisfeito, batendo palma, glória, que viu que culto maravilhoso, a carne dele, no dia seguinte, depressão, tomando comprimido, se entupindo de remédio, buscando de novo, as coisas não acontecem, buscando de novo em profecias, e eles vão sempre atrás e nunca alcançam. Mas a Bíblia diz: Deus revelou pelo Espírito, porque é o Espírito que penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens
pastores, pregadores, profetas, seja lá quem for, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito? O Espírito é aquele que está dentro de você, é Ele que sabe, o Espírito que está no homem. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu fui clara aqui agora para dizer para você que você nunca mais precisa buscar em cartomantes, em quiromantes, em búzios, esses joguinhos que tem pela internet, Facebooks, e que a pessoa vai lá e coloca aquele joguinho para saber quem ela foi no passado, para alemão, sabe? Essas que você nunca mais vai ler sorte, buscar em profecias, salzinho, óleozinho, essas macumbas evangélicas, essas coisas todas somem da tua vida, porque você tem um poder dentro de você, que é a revelação da palavra, e quando você dobra o teu joelho e clama ao céu, amado, e adora, você quer Ele, Ele começa a te revelar as profundezas do seu coração, aí você mergulha, aleluia. Né, Tiagão? Tiagão está rindo, é isso, ele sabe, porque ele sabe que quando ele mergulha, Deus colocou ele como coluna aqui por causa disso, é verdade. Você vai lá, você mergulha e você encontra os tesouros escondidos dos homens. Por isso que os homens são enganados pela aparência, só as ovelhas conseguem encontrar as pérolas, amado, estão escondidas nas ostras, estão lá ocultos, escondido, que só encontra quem mergulha, quem busca, na fonte, não é em homem, é na fonte. Eu não ensino ninguém a ser pessoas que vêm aqui dentro do nosso ministério para resolver seus problemas. Quem está aqui conosco, quem congrega aqui, vem como aluno para aprender com o professor, que é o Espírito Santo, e ele sai daqui cheio. E tudo que você aprendeu hoje, se você praticar hoje na tua vida, tudo que você aprendeu hoje, amanhã teu dia vai ser diferente para o resto da tua vida. Você vai receber paz, você vai receber confiança. As dificuldades lá fora continuam? Continuam. Os problemas continuam? Continuam. As dificuldades vêm, mas você mudou. Você mudou. A sua visão mudou, a sua confiança mudou. Porque você tem uma fonte que você sabe que essa fonte é uma fonte fiel, que não te engana, é Ele. Ele foi que morreu por você, não foi eu. Eu não tenho resposta para a vida de ninguém. Eu não recebo glória através da vida de ninguém. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Não é porque eu dou o meu dinheiro, amado. O meu dinheiro eu abençoo porque eu amo estar na casa do meu Pai, porque eu sou um semeador, porque Deus colocou dentro de mim semente, porque sei que eu faço parte do corpo. Eu quero que os meus irmãos também sejam abençoados, como eu tenho sido, enriquecidos como eu tenho sido. Então eu faço parte da semente, eu semeio porque eu sou um semeador, eu sou generoso, eu amo estar na casa do Pai. É diferente. Aí a tua oferta chega como incenso. Não interessa o valor, interessa o coração, porque é para lá que Deus olha. Por isso que essas obras que as pessoas estão aí perdendo tempo fazendo obra, para o pastor ver, querem ser fiel para o pastor, sentar no primeiro banco para o pastor ver que ela está lá, que ele está lá, entregar um envelope na mão dele para saber que deu o dízimo. Eu não tenho que dar conta para homem, você não tem que dar conta para homem, amado. A sua vida está olha, os olhos de Deus estão postos sobre a terra. Amém? Em nome de Jesus. Quem está feliz com essa palavra? Está abençoado com essa palavra? Está enriquecido com essa palavra? Então, amados, pega essa palavra, nós vamos viver o resto da nossa vida com essa sabedoria que já está em nós. Se você está em Cristo, se a palavra dele está em você, se você o ama de todo o teu coração, independente do que ele tem para te dar, ou daquilo que ele sabe que você não precisa,
Às vezes você quer alguma coisa, mas às vezes aquela coisa ela é impedida de chegar à tua vida. Por quê? Porque ele sabe que aquilo pode dificultar ou pode atrapalhar o processo que ele tem na sua vida. Então, se tem, glória a Deus. Se não tem, glória a Deus. Em tudo, dai graças, porque a ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Quem está feliz? Então, você que está pela internet, seja abençoado, enriquecido com essa palavra de sabedoria. Peça tudo o que você quiser, que virá através da sabedoria do Espírito Santo na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Uma semana abençoada para todos nós. Nós vamos agora participar da ceia. Tuca, você pode aqui servir aqui a ceia para nós participarmos? Vamos estar aqui, já temos 1 hora certinho pregando a palavra. O povo está aqui sedento, glória a Deus, amém? Obrigada, Tuca. Eu até ia me levantar, mas aí eu ia sair daqui de frente. Obrigada, meu amor. Você que está aí pela internet, alguns perguntam assim, mas ceiar não é lei? Mas ceiar todas as reuniões é lei? Isso é legalismo? Amada, a Bíblia fala que todas as vezes que nós reunimos, nós estamos aqui, olha, celebrando a comunhão do corpo. Se eu estou aqui celebrando a comunhão do corpo com a palavra, eu estou semeando a comunhão do corpo com os elementos da ceia também. Isso aqui não é um ato religioso, nem é humano. Isso aqui é algo que nós estamos celebrando, dando graças a Ele, porque estamos dizendo que nós fazemos parte desse corpo, fazemos parte desse maravilhoso reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então vamos comer, vamos beber. Você que está em casa, pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Todos fazemos parte de um só corpo. A vida no Espírito é assim, não é uma denominação, é um modo de vida. Vida do Espírito não é placa denominacional, não existe denominação, é facção. A vida no Espírito traz unidade ao corpo de Cristo, porque é um Espírito só que fala a sua igreja, amém? Por isso que nós não divulgamos nome, nós pregamos o Espírito, aquele que mora dentro de nós, em nome de Jesus. Vamos comer e vamos beber para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus fiel, né? Que Deus fiel. Quem está feliz? Obrigada, Tuca. Obrigada por ter servido a ceia. Uma semana abençoada para todos nós. Olha, hoje aqui são 9 horas da noite e nós ainda temos luz lá fora. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. Até domingo, amados. Você que pode estar, vai poder estar conosco aqui até domingo, em nome de Jesus. Domingo também estaremos trazendo a palavra para o povo de Deus aqui pelo nosso canal do YouTube. Peço desculpa por não ter entrado a mensagem, as 2 mensagens dos 2 domingos anteriores, mas foram problemas da nossa câmera, porque foi uma câmera nova que nós adquirimos, mas já está tudo sendo consertado, né, para que todos nós possamos estar sendo alimentados com essa palavra. Fiquem todos na paz e uma semana abençoada, em nome de Jesus.